Vai ser uma super conversa, Alan. Obrigado pela participação, obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, Renato. Tamo junto e quanto mais gente a gente conseguir ajudar a evoluir, a crescer, melhor a gente está fazendo a nossa missão. Então, obrigado pelo convite e conta sempre comigo aqui. Vamos lá para o nosso papo. Pô, que legal, eu fico feliz que eu tenho compartilhado assim. A gente tem a visão brasileira, né, de que normalmente as pessoas de sucesso são pessoas que não gostam de ajudar, né? E assim, independente do tamanho, com o podcast eu tenho visto cada vez mais que quem alcança o sucesso, independente, de novo, da medida, normalmente está muito disposto a ajudar, a compartilhar o que já passou nela. A visão que eu tenho hoje é exatamente a oposta dessa. Eu percebo que as pessoas que mais compartilham são as que mais estão expostas, são as que mais colocam o que tem de melhor para fora e as que mais têm oportunidade. Então, essa visão de que vou guardar só para mim só está te escondendo do mundo. Então, não faz sentido esse olhar. É um olhar muito de gente que está buscando explicar a própria derrota, alguma coisa que não está indo bem, só tais pessoas que têm sucesso porque não compartilham o que tem. Não, eu acho que é exatamente o oposto. As pessoas que que eu conheço, que mais conquistaram coisas legais, são as mais generosas e as que estão sempre dispostas a compartilhar o que tem de melhor. E é curioso, assim, o que você está compartilhando agora, que se tornou uma verdade dura, né? Assim, falar assim, as pessoas estão ignorando a derrota quando falam que o sucesso, quem chegou ao sucesso é ruim, quando na verdade não é uma verdade dura, né? É só uma verdade, né? Exato. E a gente precisa encarar a verdade. E o que eu percebo muito é, às vezes, as pessoas negando a verdade ou tentando criar uma verdade que seja mais fácil de lidar. Só que a vida real, ela não é fácil ou difícil, ela só é real. E a hora que eu lido com a vida real, eu tenho possibilidade de passar por aquilo ali e realmente trazer verdade para o meu dia a dia. Eu acredito bastante nisso, que a gente tem que olhar para a vida real. Seja ela do jeito que a gente imaginou ou não. E muitas vezes não vai ser, né? Sim. Acho que esse é um ponto difícil de ter, das pessoas acostumarem, né? Acho que essa talvez seja uma das partes mais difíceis da vida, né? Ela aceitar que a vida é como ela é. E assim, não tô dizendo ser pessimista, né? Não é desistir dos sonhos, né? Mas às vezes é como é. É ser imprevisível mesmo. Se você parar para pensar no seu avô, ele nascia e ele tinha uma vida muito previsível. Era previsível, às vezes até com quem que ele ia casar, mas onde que ele ia morar, que tipo de vida ia ter, que tipo de profissão ia ter. Era tudo muito previsível. E, de certa forma, a gente ainda se cobra essa previsibilidade de fazer um plano certinho, tudo acontecer conforme a gente planejou. Só que o mundo não é mais assim. A profissão que eu e você talvez tenhamos daqui 10 anos, ela nem existe ainda. E estou falando de nós que já somos profissionais e estamos aí na estrada. Agora, você perguntar para uma criança o que ela vai ser quando crescer, não faz mais sentido nenhum. Com certeza é algo que não existe. Com certeza ela vai estar resolvendo problemas que não existem também. Então, não é previsível. Então, esse fato de não ser previsível, a única certeza que eu tenho é que o plano inicial, que precisa existir, não é por isso que não tem que ter plano também, é que o plano inicial ele vai ter que ser revisto muitas vezes ao longo da vida. Agora, eu tenho que ter clareza do que para mim é valor, quais são os meus limites, quais são as pessoas que eu quero me relacionar, que tipo de vida que eu quero ter. E aí, o que eu vou estar fazendo em volta disso, essa adaptação vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais leve. Olha, a conversa nem começou, mas tem alguns pontos já bem interessantes. Aí vou perguntar, pessoal, a parte tradicional aqui de começar o podcast, perguntando um pouquinho da vida do convidado. Mas é até interessante assim, isso que o Alan está trazendo assim, da previsibilidade. Há um tempo eu tenho pensado muito, Alan, não sei se você também repara nisso. Os filmes assim antigos, década de 40, 50, 60, ou filmes históricos, normalmente todas as situações eram assim tão determinantes. Por exemplo, um casal quando se desencontrava num filme da década de 40, nunca mais se via, né? Quando mudava de país. E hoje, assim, isso não faz mais sentido, os filmes de hoje. Não. E a gente talvez esteja vivendo sobre aquela ótica num mundo que é acelerado, né? Exato. Porque assim, você parar para pensar, a máquina que carrega a gente é a mesma há milhares de anos. O ser humano que vivia lá no Império Romano, o ser humano que vivia lá na época de Cristo, era basicamente o mesmo ser humano hoje, que também não é muito diferente do ser humano que vivia na época das cavernas.
Só que para pensar, eu tenho 45 anos. O que eu vi da minha infância para cá, não dá para falar que é o mesmo mundo, que a mesma máquina suportaria. Não dá. Então, a gente está preparado culturalmente, até biologicamente, para um estilo de vida diferente, para mudanças muito menos frequentes e menos bruscas. Então, essas coisas que eram dados, assim, se eu mudei de país, eu nunca mais vou ver ninguém. Não, a vida continua normal. Meu enteado aqui, a namorada dele mora no México e ele mora aqui em Florianópolis, e o mundo está conectado, né? Sim, sim. Tem gente trabalhando para empresas de 3 países, de 3 continentes diferentes ao mesmo tempo. Isso era impensável 15 anos atrás, talvez 5 anos atrás. Né? Acho que sim. Na verdade, se falasse isso para alguém de 10 anos atrás, acharia bem maluco. Não, tenho 3 empregos, uma empresa em cada continente diferente. Hoje é algo que ok. Sim.